Quem é esse que anda à frente, anunciando, preparando o caminho de Deus? Nele se encontram o antigo e o novo, apresenta o Filho de Deus. Os profetas apenas... Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que alegria poder conversar com você agora, poder, neste momento, partilhar um pouco sobre a vida de um santo que é tão caro, tão importante para o Água Viva. Porque foi no dia que comemoramos este santo, no dia 24 de junho, que, assim como ele, o Água Viva nasceu. Talvez como uma expressão daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos fazer. Anunciar, ser precursor do Cristo, falar sobre o Cristo a todas as criaturas, sair clamando, louvando e bendizendo a Deus, para que as pessoas possam, através da nossa palavra e o mais importante, através da nossa vida, encontrar Jesus Cristo. Não com o batismo de água que oferecia João, mas pelo batismo no Espírito Santo, pelo fogo, pela efusão do Espírito Santo. Esse renovar do Espírito que nos é dado através da renovação carismática, através do nosso grupo de oração Água Viva, que hoje comemoramos 19 anos. O Água festeja o sonho de Deus na vida de dois jovens, Marília e Douglas, hoje não mais tão jovens, que, sedentos dele, sedentos da vontade do Pai, almejam levar para o seu bairro, o bairro do Feitosa, um grupo de oração da renovação carismática. Aquele fogo que eles viviam, aquele fogo e aquele poder que eles sentiam no grupo de jovens da antiga Secretaria Marcos, eles desejavam levar também para o Feitosa. E isso aconteceu. Assim como Isabel, mãe de João Batista, gestou seu filho por 9 meses, durante um longo período, até mais do que 9 meses, este grupo ele foi sendo gestado pela força do alto, pelo poder do alto. Douglas, Marília, Gil, Paula, Jaci, Ieda, e depois os meninos do grupo Centelha, depois outros foram se achegando, foram se aproximando, até formar este grupo que temos hoje. Alguns seguiram suas vidas, seguiram suas histórias, não se afastaram de Deus, porque dentro do Água Viva entendemos que a vida, assim como o Espírito, ela é dinâmica. Muitos foram viver sua fé em outros estados, muitos foram viver a sua fé em outros grupos, inclusive, outras denominações da Igreja Católica. Mas o Água Viva, há 19 anos, luta diariamente para ser aquele galho, aquela folhinha que estava faltando naquela imensa árvore plantada na então comunidade Nossa Senhora de Fátima, hoje paróquia. O Água Viva, em 19 anos, já realizou tanta coisa e já deixou de realizar tanta coisa porque ouvimos o que Deus quer que nós façamos. Muitas vezes não fazemos a nossa vontade, buscamos fazer diariamente a vontade de Deus. Por isso, tudo aquilo que fizemos porque Deus orientou. Tudo aquilo que deixamos de fazer porque Deus orientou. Tudo aquilo que nós vivemos porque Deus deseja que o grupo viva dessa forma. Porque Deus quer que o grupo viva desta forma. Buscamos nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, nas nossas potencialidades, viver a vontade de Deus. Por isso, vamos partilhar um pouco sobre João Batista. Vamos partilhar sobre aquele que é o precursor do Cristo. Abram as Bíblias de vocês no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer um incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebentos à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, João Batista é um milagre. É um milagre que acontece entre dois idosos, de uma mulher estéril, de uma família que não havia ainda se tornado plena, porque faltava o fruto, que é o filho. João Batista é um milagre porque ele é desejo de Deus na vida daquele casal que, como diz a Sagrada Escritura, era justo e obedecia a todos os mandamentos. No momento em que Zacarias ele recebe o anúncio de que Isabel, sua mulher, vai estar grávida, ele está dentro do altar. Ele está centrado no altar. Ele está vivendo um momento mais profundo de intimidade com o nosso Senhor no seu serviço, no seu sacerdócio. Eu imagino quantas vezes Zacarias adentrou o altar do Senhor com o coração repleto de desejo, pedindo pelo seu filho, clamando pelo seu filho. E João Batista aparece por vontade de Deus como um presente no ventre de Isabel, já idosa e estéril. É tão interessante porque Zacarias, acho que de tanto pedir, creio que de tanto pedir, quando ele recebe a notícia que vai ser pai, porque Deus está dando a ele o desejo dele realizado, Zacarias não acredita, como muitas vezes nós não acreditamos. Zacarias, ele questiona com uma dúvida, ao ponto do anjo dizer: tu vai ficar mudo. Alguns exegetas, inclusive, dizem que Zacarias ficou surdo também. Zacarias, ele não ouvia e nem falava. João Batista nasce 6 meses antes de Jesus. Até no ventre ele é precursor. Até no ventre ele se apresenta como aquele que vai anunciar o Cristo. Porque assim que Maria, ao saber que sua prima estava grávida, chega na casa de Isabel, o ventre de Isabel louva, regozija-se ao ouvir a voz de Maria. É João Batista dizendo: o meu Senhor, o meu Salvador se faz presente na nossa casa. E Isabel, impactada por aquele encontro, questiona a sua prima que direito ela tem de receber a mãe do seu Salvador. João, ele é precursor até nisso, já no ventre da mãe, tomado pelo Espírito,
ele anuncia o Cristo. E assim, tomado pelo Espírito, João vai ser aquele que vai falar sobre Jesus ao longo da sua história. Ele vai anunciar Jesus ao longo da sua história, a ponto que ele abandona a casa dos pais e vai morar no deserto. Uma vida muito dura, uma vida de oração, uma vida de penitência, uma vida de completa entrega. Primeiro, ele deve ter vivido um período de muito encontro pessoal com Nosso Senhor, para depois sair como um leão anunciando o Messias que se aproxima. João é aquele que vai ser classificado como o último dos profetas, porque ele é aquele que anuncia a chegada do Messias. É o último que faz isso. Ele vem transvestido com toda a força, com toda a aura de Elias, para anunciar esse evangelho, para anunciar essa boa nova através do batismo. Convertei-vos e crede no evangelho, diz João Batista. Daí o nome João Batista. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. João, minha gente, ao viver no deserto, ao experimentar a sequidão do deserto, ele também experimenta a solidão que só é preenchida com o amor de Deus. A solidão que só é completada, só é tomada pelo amor de Deus. Então podemos afirmar claramente que quando João denuncia os pecados, quando João denuncia tudo aquilo que é errado, em especial do Império Romano, quando João denuncia que Herodes, ele está cometendo pecado de adultério, por isso teve sua cabeça decapitada, João, ele enxerga a falta de amor que vem se acentuando no coração das pessoas. João, ele anuncia cada um dos momentos que antecedem a chegada do Cristo, até que chega o grande dia, até que num determinado dia da vida de João, ele está anunciando o batismo, ele está anunciando a conversão, ele clama a conversão dos pecadores, e a fila, acredito, deveria ser enorme. Vem um homem e adentra a água. João se afirma indigno de receber aquele homem para batizá-lo. E Jesus diz: apenas faça, apenas cumpra o mandamento. E João batiza a Cristo. A partir dali, é como se nós tivéssemos uma passagem de bastão. É como se aquele que era o profeta, aquele que anunciava, dizia para o povo: olha, a minha missão chega ao final. A minha atuação chega ao final. Eu que sou um mero precursor, eu que não sou digno de amarrar as sandálias, passo agora a vocês a entender e conhecer o Salvador. Caminhem com Cristo, andem com Cristo, façam a vontade do Cristo e a vida de vocês será melhor. Convertei-vos e crede em Cristo, que aqui se faz presente. Após esse momento, São Marcos vai narrar que João Batista, ele foi entregue à filha de Herodíades. Salomé, uma mulher bonita, dança para o rei Herodes, e eu imagino que essa dança, esse entregar-se na dança para Herodes, tenha sido com uma característica muito mundana. Herodes, ele fica completamente entregue à beleza, entregue ao corpo e à sensualidade de Salomé, a ponto de entregar João Batista. E, meus irmãos, até nesse momento nós podemos entender quantas vezes, ao nos entregarmos ao desejo da carne, ao nos entregarmos à força da carne, deixamos de viver o poder do Espírito, deixamos de enaltecer o Espírito
e causamos um efeito contrário na nossa vida. Em vez de fazermos a nossa carne caminhar segundo o nosso espírito, fazemos com que o nosso espírito caminhe segundo a nossa carne. Foi o que aconteceu com Herodes. O espírito de Herodes caminhou segundo sua carne e afastou-se de Deus, ao ponto de mandar decapitar um homem santo, justo, que acusava os seus pecados. A gente não pode esquecer que aqui no Nordeste existe uma tradição belíssima, que é a tradição da fogueira. Se a gente entender a tradição da fogueira, talvez a gente fique com menos raiva dela hoje, devido a tantos problemas respiratórios que nós temos, né? Fumaça, asma, aquele fogo que fica ali trazendo um monte de fumaça para a roupa, e o povo fica arretado de raiva, tá? Em especial quem lava as suas roupas, as mulheres, as mães, minhas avós ficavam viradas. Minha mãe, então, fica doente de raiva quando vê uma história dessa. A fogueira de São João Batista, ela foi pensada, criada, de uma tradição que existia na época. Como é que Zacarias iria avisar os parentes que o seu filho nasceu? Não tinha como mandar carta, não tinha como fazer ligação de telefone, não tinha como chegar e mandar um pombo-correio. Não. Para anunciar o nascimento do filho, se acendia uma enorme fogueira. E eu imagino a alegria de Zacarias. Imaginem, minha gente, velho, com a esposa velha, tá? Estéril, que não tinha mais perspectiva de ter filhos e descobre que é pai. Imaginem o tamanho dessa fogueira. Imaginem a dimensão dessa fogueira. Então, quando nas festividades de São João, nós vemos fogueiras enormes, com todo aquele calor e aquela alegria que é anunciada através dela, dentro da nossa tradição do Nordeste, nós devemos olhar para a fogueira e enxergarmos um pai e uma mãe que, felizes pelo presente de Deus, anunciam aos seus parentes e amigos: olhem, o meu filho nasceu. Olhem, aquele que vai ser o precursor do Cristo nasceu. Não é uma mera fogueira, não é simplesmente o ajuntar-se de madeiras e tocar fogo nela, não. É anunciando a vida. Uma fogueira de São João, ela é, antes de tudo, o anúncio de uma vida nova. O anúncio de alguém que nasceu para pregar o Cristo, pregar o Messias. Então, quando nós falarmos de fogueira de São João, das fogueiras das festividades juninas, da menor fogueira que libera uma pequena centelha a uma grande fogueira com labaredas gigantes, lembremos, essa fogueira, ela anuncia a vida de alguém que um dia entendeu que não era escolhido por Deus, que tinha sido esquecido por Deus, mesmo fazendo todas as vontades do Pai e sendo justo, como Isabel e Zacarias. Quantas vezes nós achamos que somos esquecidos pelo Pai, abandonados pelo Pai, fazendo tudo o que devemos fazer por amor ao Pai, não por uma questão de troca. E o Senhor se apresenta como um anjo, dizendo: o Senhor ouviu a tua prece, o Senhor ouviu as tuas necessidades. E quando o Senhor ouve nossas preces, quando o Senhor ouve as nossas necessidades, o Senhor, Ele nos permite acendermos essa centelha que nos traz alegria e que nos remonta à ideia da vida. Rezemos com São João Batista. Clamemos com São João Batista para que a nossa vida seja completamente entregue a Deus. São João Batista, sua voz que clama no deserto, clamando e pedindo que endireitemos o caminho ao Senhor, que as nossas penitências sejam completamente entregues a Deus, e que ao ser entregue a Deus, o Senhor nos reconheça, o Senhor nos entenda,
que, se for da vontade dele, nos atenda. Eu sei, Senhor, que eu não sou digno, eu não sou merecedor, meu Pai, de receber nada, muito menos o que eu te peço. Mas, Senhor, eu te clamo, da minha fragilidade, da minha fraqueza, eu que não sou digno nem de desatar, assim como São João, as cordas da tua sandália. Eu que não sou digno. Eu clamo por São João Batista nesse momento, Senhor, para que ele possa ajudar-me a fazer aquilo que me falta e fazer das minhas faltas, Senhor, um cordão de dignidade, que eu elimine as minhas faltas, que eu jogue as minhas faltas e eu seja batizado pelo Teu Espírito Santo. Cuida, Senhor, de mim pela intercessão de São João. E particularmente eu clamo a Ti, Senhor. Cuida, preserva, guarda o grupo de oração Água Viva. Todos aqueles que passaram, todos aqueles que vivem e todos aqueles que passarão pelo grupo de oração. Receba as nossas vidas, receba as nossas necessidades, receba, Senhor, o nosso louvor e o nosso agradecimento. Por São João Batista, o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos cuidar. Clamamos a intercessão dele. Senhor, nós te louvamos e bendizemos. Tu, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa, abençoa-nos pela intercessão de São João. Amém.